Então, muito bom dia, né? É um prazer ter sido convidado pela TRK na pessoa do Márcio, né? Eu não sei por que aqui na minha tem um Jorge e Arnoldo de Jurubatuba, que está aparecendo aqui, não sei se tem que admitir ele para entrar na reunião, para entrar na nossa palestra, no nosso bate-papo, só alertando, né? E mais voltando ao que eu estava falando, né? É muito importante nós termos esses momentos onde a empresa possa levar uma informação, uma conscientização sobre esse tema que faz parte da minha vida, porque eu sou técnico, além de professor, sou técnico em segurança do trabalho. Venho aqui também, nesse espaço de hoje, falar algumas coisas muito simples para vocês, mas que eu tenho certeza que são pilares e informações fundamentais para que nós possamos garantir ou contribuir para a nossa saúde e para a nossa segurança do trabalho. De fato, eu estou aqui, se vocês ouvirem assim algumas batidas e algum som estiver vazando aí de barulho, pode ser que aconteça, porque a gente está aqui dentro de uma das oficinas da nossa ferrovia Tereza Cristina, que é uma ferrovia que está localizada no sul de Santa Catarina. Algumas pessoas devem ser por causa do time, né? Nós temos, estamos aqui a 60 quilômetros de Criciúma, muito próximo de Criciúma, né? Estamos a 100 quilômetros, 120 quilômetros de Florianópolis, só para localizar aqui o local onde eu estou, que é a sede da nossa empresa em Tubarão, Santa Catarina. Bom, eu coloquei aqui, né, que a segurança nós nunca podemos encarar como algo que vai me desviar da minha atividade, ou algo que as pessoas ficam dando um valor extremo para isso que se chama saúde e segurança. Eu até coloquei aqui no lado esquerdo, próximo aqui desta rua da imagem, uma, uma menção ao Abril Verde, porque nós estamos no mês, né, da conscientização em segurança no trabalho. E nesse mês de conscientização, o mês do Abril Verde, agora, na próxima semana, nós vamos estar comemorando, não comemorando, refletindo, tendo um dia de conscientização, que é o 28 de abril. E por que o 28 de abril, né? 28 de abril, porque nesse dia, exatamente em 28 de abril de 1969, nós tivemos lá nos Estados Unidos um caimento lá de uma mina, onde soterrou 78 mineiros. E a partir desse momento, ou em função deste acidente, aconteceram diversas ações na área de saúde e segurança lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que os americanos dão um valor assim bastante grande à saúde e segurança do trabalhador. E a partir disso, a ONU resolveu instituir a OIT, desculpa, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, resolveu inserir isso no calendário mundial. Bom, falar de segurança, falar de equipamento de proteção, que
que também é nosso tema, falar em proteger você, eu tenho que falar da cultura de segurança. À medida que os anos foram se passando, nós começamos a deixar de só falar em segurança e saúde do trabalho e instituir dentro das empresas o que a gente chama de uma cultura de segurança. E se ela passar a ser sólida dentro das nossas empresas, vai ter um âmbito, vai ter uma dimensão muito maior. O que é cultura de segurança, né? Será que você já pensou nisso? Será que você já pensou no que pode ser, né, uma cultura de segurança? A cultura de segurança dentro da empresa começa com os vários programas e as várias ações que nós podemos ter dentro da empresa. A começar pela integração, né? Que normalmente é a porta de entrada para os novos colaboradores. Então, a integração já tem que ter dentro dela um tempo, um espaço, para que nós possamos falar já no primeiro dia, antes de começar as atividades, a falar em saúde e segurança para esse nosso futuro colaborador. Então começa ali. Depois a gente pode ter inúmeros treinamentos. E como eu venho a falar dos pequenos detalhes dos nossos diálogos, das nossas informações, justamente para nós criarmos esse ambiente da cultura. Como o Márcio falou, meu nome é Marcelo, eu sou técnico em segurança da Ferrovia Teresa Cristina, prestes a completar 29 anos dentro dessa empresa, e também me deixa bastante feliz, né? Porque essa vivência, né, que a gente tem ao longo dos anos, eu consigo passar para as pessoas que querem se tornar prevencionistas lá dentro do Centro de Educação Profissional Dilmício Freitas, que é a nossa escola técnica aqui em Tubarão. Então, desde já, um bom dia a todos. Fiquem também à vontade para, se quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma informação adicional, tá? Fiquem à vontade, porque já estou bem habituado, né, a estar fazendo algum tipo de reflexão e as pessoas também colaborarem, tá? Então, iniciando de fato o nosso tema aqui, iniciando esta cultura de segurança, eu primeiro não poderia deixar de falar, né, do exemplo. Os senhores, as senhoras que estão aqui me ouvindo nesse momento, né, provavelmente são filhos, são pais, são mães, são pessoas, são líderes, tá? Dentro desse processo, né, das diversas atividades que acontecem aqui na sua empresa. E já que nós somos, né, parte integrante desta empresa, o exemplo é muito importante dentro da saúde e dentro da segurança do trabalhador. Para que eu possa falar sobre segurança para o meu colega que está aqui ao lado, eu tenho que praticar, né? Eu tenho que ser uma pessoa que eu seja um veículo da prevenção. Então, lá fora, e às vezes as coisas mudam aqui dentro, mas lá fora, quando eu sou um dos líderes da minha família, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que... E o que é dar o exemplo? É passar a sua vivência para o próximo. Passar os seus ensinamentos para a pessoa que está ao seu lado.
Isso é dar o exemplo. E aqui também não deixa de ser diferente, né? Quando a gente entra no pátio da empresa, quando a gente vem trabalhar todos os dias, a gente não pode esquecer o que aprendeu com os nossos pais ou com aquela pessoa que eu considero um exemplo na minha vida. Primeiro, no meu convívio, né? Tá? Depois eu posso ter até exemplos na minha cidade, no meu estado, no meu país, mas eu não estou falando disso ainda. Eu estou falando desse convívio dentro da minha vivência, dentro da minha casa. E a partir daí, eu trouxe toda essa bagagem de informação para dentro da empresa. E claro, aprendi novas informações, fui treinado, fui conscientizado, e a partir da minha vivência dentro da empresa, eu também agora passei a ter percepção de risco. E a partir da hora que você já tem percepção de risco, você já pode, né, ajudar também o seu colega de trabalho. Sem dúvida, dentro da segurança, os riscos devem estar muito bem declarados, devem ser informados de uma forma muito clara para que as coisas não saiam da normalidade. Porque, né, se eu falasse para vocês em sinistro, né, e as pessoas poderiam até ficar em dúvida o que é isso, né, mas lembrariam, né, daquele carro sinistrado, e eu vou já falar de uma forma bem simples, né, que sinistro é tudo que foge do normal. Então, um acidente é um sinistro, a quebra de um material é um sinistro, aquela situação que colocou alguém em risco é um sinistro. Então, é preciso que, dentro da empresa, dentro do meu local de trabalho, os riscos, tá? Riscos ocupacionais, ou seja, os riscos que convivem comigo dentro do local de trabalho sejam muito bem claros para que nós possamos praticar o acidente zero. Risco zero não existe, tá? Se alguém já falou em risco zero para você, essa pessoa estava enganada, tá? Risco zero nós não temos, tá? Mas nós podemos ter o acidente zero. E o acidente zero vai começar justamente, tá, quando eu informo de uma maneira bem clara, tá, os nossos riscos. Eu devo ou não devo ajudar o meu colega? Você sabe que isso é uma dúvida que existe bastante dentro do chão de fábrica. Pode ser que dentro da área administrativa, não tanto. Mas dentro do chão de fábrica, o cara diz o seguinte, e aí você me diz, você pensa aí se eu estou falando de alguma coisa correta ou não. Dentro do meu local de trabalho, dentro da área, dentro do chão de fábrica, eu digo assim, ó, não vou falar nada porque senão o cara vai ficar chateado comigo. Não vou falar nada porque o cara vai dizer para mim não me meter dentro do que ele está fazendo. Tá? O cara vai ficar bravo. Tá? O cara não vai aceitar. Tudo isso dentro da área operacional acontece. Tá? Um pouco menos na área administrativa, mas na área operacional acontece muito isso. Eu não falo, tá, que pode acontecer, tá, um incidente, porque aquela pessoa pode perguntar para mim por que eu estou me metendo na vida do trabalho, né, desta pessoa. Né? A gente tem que acabar com esse estigma. Tá? Nós temos que mostrar que eu preciso sim ajudar, que eu preciso dar a minha participação para que não ocorra o acidente. Eu preciso praticar prevenção, tá? E prevenção é isso, tá? É eu, tá, ver
o que está acontecendo ao meu redor, tá? E não deixar que o risco possa provocar um acidente. Então, tá? Os incidentes, nós temos que eliminá-los. Eliminar os incidentes ao meu redor. Que só assim eu vou conseguir ter vários dias sem acidentes do trabalho. Uma outra maneira muito simples também da cultura que faz parte da cultura de segurança são os treinamentos, né? E a gente viu e constatou com depoimentos de profissionais de outras empresas que os treinamentos curtos, mais frequentes, eles têm um grande poder. E aí pode entrar o nosso diálogo diário de segurança, ou o diálogo de segurança, ou o treinamento que eu realizo, tá? Toda semana ou todo mês. Os treinamentos previstos nas normas regulamentadoras. Mas vamos voltar. Aqueles treinamentos que são pequenos, mas que trazem informações valiosas, nós não podemos perdê-los de vista. São esses treinamentos que que fazem me lembrar, por exemplo, que eu devo usar o meu equipamento de proteção individual. Meu capacete, se for necessário, meu óculos de segurança, principalmente dentro da área de manutenção, né? Que eu sei, fui informado que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? Tá? E obrigado por você estar aqui nos ouvindo, falando de um tema, né? Que não é motivacional, tá? Não dá, ninguém vai chorar hoje aqui, tá? Mas que é importante na sua vida, tá? Ele faz parte da sua vida. Então, uso do capacete, uso da jugular, né? Que às vezes as pessoas acham que a jugular não faz parte do capacete, tá? Do protetor auricular, do óculos de segurança, do uniforme, das luvas, do respirador quando é necessário, tá? E assim, né? Das máscaras, dos protetores faciais, todos os EPIs, né? Que fazem parte do dia a dia, principalmente do pessoal da manutenção, que sabe bem o que eu estou falando, tá? Então, organize, pratique prevenção, planeje o seu dia. O que é que eu vou fazer hoje, né? Então, hoje eu cheguei aqui, né? Já bem cedo, já fiz um contato com o Márcio e nós já organizamos os detalhes, aguardei a chegada de vocês, tá? Porque eu já me organizei. E quando você, né, da área administrativa ou da área operacional, se organiza, as coisas tendem a ser mais leves, tá? É um pouco da ergonomia, né? Eu digo aqui para os nossos colaboradores, né, que quando eu me organizo também ergonomicamente, eu vou chegar no final do dia com menos cansaço, com menos dor, tá? Porque alguns trabalhos são pesados e eu tenho que ter toda uma estrutura de posicionamento para acontecer o trabalho. Eu digo isso para o nosso pessoal aqui da área administrativa, né, que sentar numa cadeira corretamente, ter uma cadeira em boas condições, né, apoiar o meu braço. Então, não é só a área operacional, é a área administrativa também, né, faz com que a organização do ambiente torne esse ambiente mais produtivo e mais leve. Aqui, rapidamente, né, 3 atitudes aí que também podem fazer, é aquele detalhe, né? Ainda continuamos com os detalhes. 3 atitudes que podem fazer a nossa diferença no dia a dia. Um deles é o EPI, que a gente já estava conversando, mas também ele estar ajustado, né, ao nosso corpo, que o EPI, de fato, é um equipamento que às vezes, né, nos incomoda,
porque eu quase não o utilizo. Se você der um protetor auricular para um pessoal do administrativo, para ele ir lá na área operacional, ele vai ficar desconfortável. Por quê? Porque não é habitual, tá? Não é o dia a dia daquele colaborador do administrativo. Mas a pessoa que está lá no operacional e usa o protetor auricular todos os dias, que usa o óculos todos os dias, quando nós vamos falar um pouquinho disso, ele daqui a pouco esquece até que está com equipamento de proteção, porque se tornou usual. O pessoal também do administrativo, que as pessoas que utilizam óculos com grau, né? Daqui a pouco ela esquece, né? Às vezes está procurando óculos, já passou isso com você? Às vezes está procurando óculos, às vezes está procurando o protetor, às vezes está procurando aquele equipamento e já está com o equipamento. Outra coisa que é fundamental para que não ocorra acidentes e que faz a diferença é a sinalização. Nós temos que sinalizar os locais de trabalho, mas é aquela sinalização que comunica, né? Tá? Não é aquela sinalização que se torna uma árvore de Natal, não, é aquela que comunica uma área de segurança, uma área de atenção, uma área de perigo. Então, o aviso. Então, a sinalização faz parte do nosso dia a dia dentro da empresa. Uma outra coisa bastante importante, que até deixei aqui nesta tela como última relato, são os quase acidentes, que algumas pessoas podem chamar de incidentes, mas tudo aquilo, né, que ainda tudo aquilo que ainda pode não ter acontecido, né? Tá? Então, os quase acidentes é uma ferramenta muito valiosa, tá? Para que não aconteça o acidente de trabalho. Eu coloquei uma imagem aí, né, que aparece primeiro o ambiente, né, e a gente deve fazer primeiro a inspeção do ambiente, verificar se existe ou não existe algum problema, algum risco, né? Lembra lá? Risco zero não existe, mas acidente zero sim. Então eu posso encontrar ou não um risco no ambiente. Eu tenho que combater os atos inseguros, com certeza. Tem que combater os atos inseguros, porque o ato inseguro pode se tornar um acidente e pode acontecer um quase acidente, que é isso que nós estamos comentando agora, tá? Que tinha um grande potencial para se tornar um acidente, e às vezes até um acidente grave, mas por centímetros, por não estar no local onde aquele problema aconteceu, eu quase, tá, tive um acidente de proporções leves, médias ou pesadas. E aí, se eu, colaborador, você que está me ouvindo aí, né? Se você guardar essa informação, tá? E só, né? Oh, meu Deus, quase que eu tive um acidente. Se eu guardar essa informação, de nada adiantou, tá? Como é que a área de saúde e segurança vai conseguir coibir, melhorar esta área se você não notificou? Então, esta notificação do quase acidente, tá? Ela é muito importante para nós construirmos dentro da empresa um aprendizado. Tá? Então, tá aí mais uma ferramenta, né, que a gente pode usar, e essa ferramenta foi utilizada lá na década de 60, tá? Por um inglês, tá? Chamado Frank Birch. E esse engenheiro, ele fez uma pesquisa que até hoje, né, foram criados outros modelos, foram criados outras pirâmides para exemplificar o que o Birch falou, mas a gente ainda se apega à informação que ele criou, onde ele trabalhou com mais de 1 milhão de pessoas, né? onde ele
conseguiu estabelecer um estudo, tá, para criar uma informação para a prevenção de acidentes do trabalho. Então ele viu que os danos à propriedade, as lesões leves e as lesões incapacitantes eram possíveis de não acontecer. O acidente zero, já lá naquele tempo, né, era possível. Tá? Mas nós tínhamos que começar por algum lugar. Tá? E ele nos deixa a informação que se eu eliminar os incidentes ou quase acidentes, eu vou conseguir, tá, eliminar essas etapas desse símbolo que foi criado aqui, que é a pirâmide de Bird. Tá? No estudo dele, ele viu que a cada 600 situações que ele pesquisou, que não acontecia o acidente, então olha lá, dentro da sua oficina, dentro do seu local administrativo, dentro da sua área de trabalho, lá no ir e vir, quando nós tínhamos a notificação, e aí ele pesquisou isso dentro da empresa, né? Então ele conseguiu levantar esse número. Hoje, nos dias atuais, nós precisamos de cada um de vocês para que esse número apareça, né? Mas a cada 600 situações, ele também viu que aconteciam os danos à propriedade, as lesões leves e até poderia chegar numa lesão incapacitante, que é a pior situação, né? A pior situação é a lesão incapacitante. E também nós concluímos que se nós não tivermos os incidentes, já que a pirâmide começa, né, de baixo para cima, a base da pirâmide é que tem que ser combatida. Quando eu combato a base da pirâmide, eu consigo, tá? Eu consigo eliminar as demais etapas. Então tá aí mais uma informação, né, para que a gente possa tornar a segurança do trabalho como prioridade. Isso tem que também estar na cabeça do meu gerente, do meu supervisor, do meu líder, tá? Da pessoa que é líder ali dentro do setor, que segurança é prioridade. Eu não posso executar nenhuma atividade sem pensar na segurança, sem praticar a segurança, sem planejar, sem realizar uma análise, né, de prevenção. Então eu tenho que primeiro analisar, tornar dentro das minhas atividades, dentro do meu dia a dia, a segurança do trabalho como prioridade, tá? Porque eu primeiro tenho que garantir, né, a nossa sobrevivência, o nosso compromisso com a vida, o nosso compromisso com o nosso bem-estar. E daí sim executar a atividade, né? Eu não tento trocar a luminária, tá, sem primeiro verificar se eu tenho um bom apoio para a minha escada, para o meu andaime, para a minha plataforma, né, aérea. Eu tenho que primeiro verificar se eu posso realizar essa atividade, tá, para que não aconteça o acidente do trabalho. Vocês podem ter certeza, tá? Vocês podem ter certeza, e a Organização Internacional do Trabalho, que é onde partem, né, todas as informações, todas as bases, né, não é todas as informações, todas as bases mundiais para a segurança, lá eles nos dizem que 95% dos acidentes são evitáveis. Tá? Então vamos pegar, né, os últimos 5 acidentes que ocorreram na minha empresa. Sei lá, se foi agora ou se já faz muito tempo, né? Tá? Se você pegar e reanalisar esses acidentes, se a gente conseguir levar esses relatos para a CIPA, tá? Que é onde estão os representantes de cada setor aí, e nós
analisarmos novamente esses acidentes, a gente vai ter a certeza, tá? Que tirando alguma situação aí natural, né? Tá? Um vendaval que surgiu de repente e arrancou o telhado, ou um temporal que inundou, tá? Tirando essas causas naturais, que até existe agora uma certa previsão, né? Às vezes a gente não acredita muito, mas já existe uma certa previsão. Mas vamos tirar as causas naturais aí. Os demais são evitáveis. Os demais nós poderíamos chegar no acidente zero. E as empresas, tá, que enxergam que os acidentes são evitáveis, tá, que praticam a cultura de segurança, têm mais produtividade, claro, isso é óbvio. Se eu organizo, se eu priorizo, se eu estabeleço cultura, eu vou ter, no final disso tudo, tá, produtividade. É mais tempo, é menos pessoas afastadas, tá? Pessoal do RH, né, aquele combate ao absenteísmo, vamos ter mais produtividade. E vamos reduzir custos. Existe, né, alguns tributos que nós pagamos ao governo, né, que podem ser reduzidos. E um deles se chama SAT, Seguro Acidente do Trabalho. Algumas pessoas devem já ter ouvido falar nessa sigla, SAT. E o SAT, eu posso, tá, estar contribuindo com mais ao imposto, ou posso estar contribuindo com menos ao imposto. E eu consigo, e quando eu contribuo com menos, que vai de 0,5 a 1,5, tá? Então, somente com essa redução, tá, da alíquota do SAT, eu já vou conseguir investir muito mais em segurança. Tá? Não tirei dinheiro, né? Não tirei, investi. Tá? Então, agora a palavra investimento é muito importante, né? Porque investimento não é gasto. Tá? Investimento, claro, tá? É economizar. Tá? É eu ter também responsabilidade com os meus colaboradores. Então, evitando acidentes, com maior produtividade e investindo em segurança, eu vou ter menos acidentes. Podíamos falar de uma série de coisas, mas, né, até como foi sugerido, eu vou falar de um dos problemas, apenas um dos problemas, entrando mais a fundo na área da segurança do trabalhador. Tá? Será que os nossos olhos são importantes para o nosso dia a dia? Eu sei que existe assim um grande esforço do Ministério do Trabalho, da nossa legislação brasileira, tá? Da inclusão, mas muitas das atividades eu não consigo realizar, né, se eu não tiver, né, muito bem com os meus olhos. Até uma irritação, tá? Faz com que eu diminua a minha produção. Tá? O meu dia a dia fica mais pesado. E aí, eu trago esses números para a gente refletir se existe conscientização. Porque 150 mil acidentes oculares por ano é um número bastante grande. Tá? É um número absurdo. Porque se dentro da empresa eu tenho proteção ocular, e esse equipamento que tem um certificado de aprovação me protege, não é eu acho, ele me protege, tá? Ou protege os meus olhos, como é que eu consigo chegar a 150 mil acidentes por ano? Tá? A Organização Mundial da Saúde, inclusive, estima, né, olha aí, ó, de 1,5 a 2 milhões de pessoas
ficam cegas anualmente por traumas oculares. Não é aquela pessoa, tá, que teve um problema, tá, já desde a sua nascença, ou uma doença hereditária. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de produtos químicos, de materiais arremessados, de uma série de situações criadas por nós que acabaram atingindo os nossos olhos. Tá? O nosso INSS também, né, apresenta aí, ó, tá, que os acidentes com os olhos, eles têm uma gama lá, claro, porque é o número 1, né? Alguém será que arriscaria quem é o número 1? Qual é a parte do corpo atingida aí que seja o número 1 em acidentes do trabalho? Se não arrisca, eu já vou lhe dizer que são as mãos. Esse é o campeão em acidentes do trabalho no Brasil. Tá? Mas fora as mãos, nós temos 3% que são com os olhos. E aí você pode achar pouco, né? Você pode achar pouco. Mas 16 mil acidentes oculares por ano são fatais. Porque desses 3%, só 1% não é fatal. Então as pessoas perdendo um bem, né, vital, tá, no seu dia a dia, no seu bem-estar e também na sua empresa. Nós estarmos bem visualmente faz a diferença dentro do meu local de trabalho. E se a gente puder, né, verificar nessa estatística, né, que nós temos infecções, quedas, explosões, respingos de produtos químicos, que também é uma gama bastante grande, ferimentos elétricos. Existe um que é completamente evitável para os nossos olhos, que são as partículas arremessadas. E aí ela passa a ser 80% dos acidentes no Brasil. Um dado mais alarmante ainda, que a cada 30 segundos algum trabalhador sofre ferimento nos olhos. Ou seja, olha quantos 30 segundos já passamos aqui, né? Olha quantos 30 segundos já se foi. E aí nós estamos com esses 80% de pessoas que sofreram um acidente nos olhos por partículas arremessadas. Eu tenho um pequeno vídeo aqui, já em seguida, que vai falar da importância dos olhos, tá? Então vou direto para as consequências. Depois nós vamos falar da importância dos olhos. Tá? E nas consequências dos acidentes oculares, nós temos 80% arremessados, né? Corpo estranho, traumas, são objetos que acabam batendo nos nossos olhos e algum deles pontiagudos, queimaduras por faísca, por radiação da solda, né? A ultravioleta ou a infravermelho, por queimaduras químicas, tudo evitável, né? Tá? Opacidades e danos à nossa retina, eu já não consigo, né, ver em função da não proteção, eu já não consigo já consigo ter uma deficiência visual. Chegamos até perda visual, incapacidade de trabalhar. Pô, aí, né, eu falei há pouco lá de um dado do INSS, e aí quando eu chego na incapacidade laboral, eu tenho que entender que se eu não consigo trabalhar, você que está me escutando, que se você não conseguir trabalhar, tá? Após o 15º dia, o que vai acontecer? Você vai ser afastado até o INSS, tá? E vai ter uma série de perdas e não vai conseguir mais estar aqui no dia a dia. Então, eu tenho que tomar cuidado, né,
com todas as partes do meu corpo. Mas hoje aqui estamos dando uma luz maior aos nossos olhos, né? Às vezes aquele desconforto, aquela irritação já é falta de prevenção, tanto da área administrativa quanto na área operacional. Às vezes na área administrativa pode ser até uma fadiga, tá? Uma iluminação inadequada. O ar-condicionado também pode provocar tudo isso, né? Tá? Nós temos algumas síndromes e algumas doenças, tá? Que são advindas do ar-condicionado ou daquele ambiente seco. Eu não estou no ar-condicionado, mas tenho mesmo sintoma de quem está. Claro, porque não é só no ar-condicionado, né? Se eu comecei a coçar, não devo coçar os meus olhos, né? Mas se eu comecei a coçar frequentemente, se ele está com vermelhidão, eu tenho que verificar o que está acontecendo. Dá uma olhadinha aí somente no que é esse órgão tão importante que são os nossos olhos. Abra seus olhos e deixe o mundo entrar. Venha comigo em uma jornada para dentro do segundo órgão mais complexo do seu corpo, depois do cérebro. Mas preste atenção agora. Tudo isso vai acontecer num piscar de olhos. Primeira tarefa, entrar. Vamos seguir essa partícula de poeira. Ela flutua e pousa sobre a córnea. Essa é a redoma externa que cobre seus olhos. Você pode sentir sua forma nesse momento. Feche as pálpebras, coloque os dedos indicadores sobre elas, lave as mãos primeiro e mova os olhos de um lado para o outro. Sente um calombo? É isso aí. Não há vasos sanguíneos aqui. Suas córneas recebem oxigênio diretamente do ar, portanto, seus olhos respiram. Mas eles são cheios de nervos supersensíveis. Quando sente algo estranho, os músculos mais rápidos do corpo logo começam a funcionar. Seus olhos piscam e a partícula de poeira é removida. Vamos tentar novamente. A única maneira de entrar nos olhos é com a luz. É assim que a sua visão funciona, e é por isso que você não pode ver no escuro. Duh! Mas como vemos objetos que não emitem luz? A luz que tem origem em alguma fonte, seja uma lâmpada ou o sol, atinge o objeto. Um tanto dela é absorvida, e outro tanto reflete e entra em nossos olhos. Falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Por enquanto, está muito escuro neste quarto. Alguém liga a luz? Assim está melhor. Vamos ver em detalhes. E na velocidade da luz, passamos através da córnea. Ela tem a forma côncava para ajudar a focar a luz para onde ela vai na sequência, a lente. Mas antes de chegarmos lá, passamos pela pupila. Ela não é um círculo preto no seu globo ocular, e sim um buraco. Preto, pois não há luz dentro do seu olho. Vermelho nas fotos com flash, porque a luz da câmera passa e reflete na parte de trás do seu olho, que é cheia de vasos sanguíneos. E assim, suas pupilas brilham vermelhas. Mas essa pupila é muito pequena, mal consigo me espremer para atravessá-la. A luz é brilhante demais. Os pequenos músculos das suas írises, que são a parte colorida dos seus olhos, que todos conhecemos e admiramos, relaxaram para diminuir a pupila. Isso não deixa entrar muita luz e protege os olhos da claridade em excesso. Diminua um pouco as luzes e os músculos da íris se contraem. A pupila aumenta à medida que o olho exige que passe mais luz. Aqui vamos nós. Passamos e encontramos as lentes do tamanho de uma aspirina. Assim como seus ouvidos e o nariz, suas lentes continuam a crescer ao longo de toda a sua vida. E, assim como em uma câmera, elas focam a luz ainda mais. Dessa forma, atingem exatamente onde precisa para chegar na retina, que é a parte de trás do seu olho. Eu posso ver que nosso humano aqui é míope. As coisas distantes estão embaçadas. Veja onde a lente está focando a luz em um único ponto. Ela não está na retina, mas um pouco antes dela. Isso acontece quando seu olho é um pouco longo demais. Se você tem hipermetropia, as coisas de perto ficam embaçadas, esse ponto focal fica atrás dos olhos, porque seu globo ocular é muito curto. Não se preocupe, nada que bons óculos não consertem. É mais espaçoso do que eu pensava aqui dentro. Olá? Olá? Bem, isso é porque você só vê cerca de 1/6 do seu olho quando se olha no espelho. O resto está dentro da sua cabeça. Seus olhos são do tamanho de bolas de ping-pong. E justamente dentro desse órgão aparentemente pequeno, existem mais de 2 milhões de peças componentes. Opa, espere! Está tudo mudando para a direita? Agora para a esquerda? Nosso humano deve estar procurando alguma coisa? Seus olhos se movem graças a 6 músculos que os mantêm no encaixe.
Alguns se contraem e seu olhar muda de direção. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ao redor. Ok, as coisas se acalmaram, então vamos continuar seguindo a projeção da luz. Agora você está olhando para uma maçã grande e reluzente sobre uma mesa azul. Uma lâmpada amarela está pendurada acima dela. Se você pudesse ver a imagem aqui dentro, ela estaria de cabeça para baixo na tela traseira do seu olho. Isso é porque as lentes dobram o feixe de luz. Mas você não consegue ver essa imagem na retina, pois os olhos não são projetores. Isso é apenas luz atingindo algum tecido na parte traseira do seu globo ocular. Existem nervos e receptores especiais lá atrás. Eles transformam a luz que entra no seu olho em impulsos nervosos, para então o cérebro decodificar e dar sentido. Então, continuamos a jornada. Aí eu vou parar por aqui, né? Porque daí existe uma outra jornada que a gente tinha que falar com mais calma, né? Mas eu quis mostrar para vocês, né, a complexidade do nosso sistema ocular, que rapidamente, como foi aí, eu não conseguiria, né, mostrar para vocês todas essas informações. Mas agora, eu também preciso falar que nós precisamos nos proteger e como nos proteger, principalmente a área produtiva, né? A área operacional, desculpa. Tá? Claro que os óculos escuros servem para todas as pessoas, né? O filtro contra a radiação do sol, que é a ultravioleta e infravermelho, nós precisamos desse filtro solar, né? Senão eu vou acabar danificando todo esse globo ocular que você passou a ver agora. Mas dentro da área de manutenção, olha o cuidado aqui no seu lado direito que a gente tem que ter. Agora é só limpar a cueca e trocar o óculos. Tirar uns farpinha que tá aqui, ó. Só se limpar agora. Isso aqui é pra ser usado, pô. O profissional usa isso aqui, ó. Olha aí, ó, o tamanho da cagada aí, ó. Então eu muitas vezes aqui nos nossos treinamentos, a gente fala, a gente diz qual é o material do óculos, da lente, da solda, da máscara, do protetor facial, mas quando eu mostro uma imagem de um trabalhador que aconteceu um quase acidente, né? Isso aí é um quase acidente, porque não houve dano no trabalhador, umas farpinhas, ele falou, né? Pode ser até respingo do material, mas não teve nenhum dano em função da proteção. Então use, né? Use os seus equipamentos de proteção individual, porque só eles podem proteger esse importante dom que nós temos, que é a visão, tá? Se eu uso um óculos para proteger os meus olhos, se eu uso uma máscara para proteger o meu rosto, um protetor facial, também chamado de viseira, para proteger o meu rosto, se naquele local, inclusive, tem algum produto químico que eu preciso de um lava-olhos, também já foi desenvolvido isso para que a gente possa nos proteger, tá? Então, independente de onde eu trabalho, independente do que eu faço, tá? As pequenas dicas vão me dar um bom resultado, tá? Eu tenho que ir no oftalmologista periodicamente, uma vez por ano, porque eu não tive nenhum sintoma diferente de um ano para o outro, então eu posso ir uma vez por ano. Se eu sentir alguma coisa diferente no meu globo ocular, eu já procuro o oftalmologista. Isso é muito importante para mim prevenir qualquer problema, né, com o meu sistema ocular. Claro, a higiene, lavar o rosto durante a jornada de trabalho, lavar o rosto após eu ter estado em contato com algum produto químico. As mulheres, né, ou as pessoas que usam algum tipo de proteção ou maquiagem, isso tem que ser limpo antes de dormir.
Eu não posso, né? Ah, mas estava lá que era dermatologicamente. Não, mas o meu globo ocular não é derme. Lembra disso. Eu tenho um produto dermatológico. Eu não tenho um produto para os meus olhos. Então eu tenho que ficar atento também, né? A remover todas as impurezas antes de dormir. O sol a gente já comentou, né? Não coçar os olhos. Sempre que necessário lubrificar de uma forma segura, né? Usar colírio para aquelas pessoas que o oftalmologista indicou, tá? Para que a gente também tenha um acompanhamento, né? Eu não posso sair aí, tá? Comprando colírio porque o meu amigo, aquela senhora indicou. Eu uso medicamentos, porque o colírio é um medicamento, eu uso medicamentos indicados por pessoas, né, adequadamente responsáveis em dar essa informação, que normalmente na área da saúde são os médicos. Tá? Mas não esquecer que a nossa prevenção, olha, lembra daqueles 80% lá, né? Começamos a falar em prioridade, começamos a falar em cultura de segurança e chegamos aos 80%. Eles são evitáveis com proteção. Tá? Rapidamente aí. Tá? Nesse vídeo, vamos falar sobre óculos de proteção. Entre os equipamentos de proteção individual, esse aqui é um dos mais importantes e também um dos mais baratos. O uso correto dos óculos preserva os olhos e isso não tem preço. Esse aqui é o mais comum, é o modelo contra impacto. Ele protege contra poeira, produtos químicos e também materiais cortantes. Quase todos são feitos com tratamento anti-risco e tem também proteção ultravioleta. É um óculos usado em várias profissões e tem a capacidade de preservar os olhos sem causar muito desconforto durante o trabalho. Esse outro é conhecido como panorâmico, isso porque a visão com ele fica mais ampla. A armação fica perfeitamente moldada no rosto e a borracha impede a entrada de poeira e produtos químicos, além de proteger também contra impactos. O terceiro também é muito conhecido e útil. Ele é indicado para quem trabalha com serviços de soldagem ou maçarico. Tem uma armação mais resistente e uma fita para que ele sempre fique preso à cabeça. Mas o mais importante do equipamento é a lente. Existem modelos com várias tonalidades de proteção, e isso depende do serviço que vai ser executado com ele. É um item indispensável para preservar a visão. No nosso site você encontra a linha completa de equipamentos de... Então, nós temos que ter a certeza, tá, que a proteção, por isso eu trouxe esse vídeo aí de um fornecedor, que a proteção, tá, é o mais importante, né? Que nós podemos escolher, né? Essa imagem te dá duas escolhas, tá? Ou você se proteger, ou você acabar tendo um acidente. Então proteja-se, né? Vamos acabar com aqueles 80%, vamos notificar os incidentes, vamos lembrar que os nossos olhos são insubstituíveis, que esses pequenos detalhes não são exageros, que o nosso ambiente só pode se tornar mais seguro se nós tivermos a responsabilidade de cada um de vocês. Tá? Convoco, né, como faço aqui, a nossa comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, acidentes e assédio, né, para que estabeleça essa inspeção, tá? Essa ajuda, essa liderança, esse exemplo, para que a gente consiga estabelecer dentro da empresa a cultura de segurança.
que o nosso compromisso com a segurança seja diário. E que eu tentei trazer aqui pequenas atitudes, tá? Não trouxe nada complexo, não trouxe nenhuma máquina, tá? Apenas a nossa informação para que a segurança dentro do seu setor, tá, aconteça. Eu agradeço, tá, a você que esteve nesse momento, né? Aqui, um momento, eu acho, muito valioso dentro da TRK, para que a gente pudesse, né, trazer algum tipo de informação, algum tipo de detalhe que favoreça você se tornar o exemplo. Você que está aí, né? Estou vendo alguns grupos aqui. Então, esses grupos, né, vão ser os multiplicadores das informações de segurança. E sendo multiplicadores dessa informação de segurança, nós vamos ter os riscos, mas nós vamos chegar ao acidente zero. Essa é a nossa informação, era isso que eu tinha no dia de hoje para conversar com vocês. Espero que alguma das informações tenha sido útil, né, dentro da sua área de trabalho, para que nós continuamos nessa luta, tá, que a gente já está há bastante tempo, da saúde e da segurança de você, trabalhador. Muito obrigado.